né, Deputado, as corporações do setor público e do setor privado. o Dória deu uma entrevista aqui dizendo que se tiver segundo turno e o Bolsonaro estiver lá, ele jamais votaria no Bolsonaro. E ele votou no Bolsonaro em 2018. Em 2018, entre o Haddad e o Bolsonaro, o senhor votou em quem? Eu, infelizmente, no segundo turno, infelizmente não, porque era a minha convicção na época, no segundo turno só votei, não pedi voto, votei no Bolsonaro por causa da agenda econômica. Repetiria esse voto em 2022 se tivesse no cenário? Não, porque, como disse o Paulo Ebel hoje no jornal, a agenda econômica foi abandonada. Então, não há mais nada que gere convergência entre o que eu acredito e o que esse governo faz. Então, não teria nenhuma questão de votar neles no segundo turno. Hoje, entre, digamos, um segundo turno hipotético, Haddad e Bolsonaro, o senhor votaria no Haddad? Com certeza, não tenho dúvida nenhuma que hoje, com todas as divergências na agenda econômica minha e do PT, eu sei que o governo do Haddad seria um governo democrático. O Haddad falou na entrevista aqui que ele acha que deveria haver um compromisso no primeiro turno de todos aqueles que disputarem contra o Bolsonaro e o que chegar ao segundo ter o apoio dos demais. Né? E aí é uma coisa, já que não é viável, uma frente ampla, de centro-direita, centro-esquerda, inclusive porque lá na esquerda também tem divisão, pode ter mais de um candidato, que deveria ser feito um compromisso de primeiro turno. Todo mundo contra o Bolsonaro, quem passar recebe o apoio. O que você acha dessa ideia? Eu acho que não precisa nem tratar disso, isso é natural. Eu acho que você tratar dessa forma acaba ajudando o Bolsonaro. Eu acho que as pessoas têm que mostrar projetos de país que entrem no coração dos brasileiros e gerem esperança na sociedade. Essa que é a questão. Eu acho que é muito difícil o Bolsonaro ganhar o segundo turno. Eu acho que a gente não precisa votar todos contra o Bolsonaro. Parece que o Bolsonaro é tão forte assim, não é. Você está vendo que o Bolsonaro sobreviveu pelo auxílio que nós criamos. E que nós criamos não apenas o valor, como demos as condições para a burocracia executá-lo, que foi a PEC da guerra. Tudo feito pelo Congresso Nacional. O Bolsonaro, sem o auxílio, nós estamos vendo aí, vai cair. E se não criar uma solução para sobreviver mais 4 meses, que eu acho que ela é necessária, não tenho dúvida nenhuma, infelizmente, foi abandonada a tese de que isso pudesse acontecer dentro do teto, que eu continuo defendendo. Vamos voltar para a PEC emergencial original, que é muito mais importante. Eu não tenho dúvida que o governo, sem um projeto e sem a esperança, principalmente dos atores econômicos, que são muito importantes nesse momento, eu acho que o Bolsonaro volta para o tamanho dele, que é o tamanho ali de 25% de avaliação positiva. O Bolsonaro tinha 25% em 18%. Era um candidato para chegar a 18%, 20% no máximo. A facada abriu a tampa da avaliação positiva, né? E isso acabou gerando um efeito de voto útil da facada para frente, junto com o crescimento do Haddad logo em seguida. Ele leva a facada dia 6, o Haddad cresce para 16% no dia 11, e aí dá um pânico na classe média, que estava um pouco no geral. O papel da Lava Jato, né? O Moro com aquela delação do Palocci. A Lava Jato teve um papel para ajudar o Bolsonaro a chegar ao poder, não? Desde o início. Aliás, a Lava Jato foi um partido político construído que trabalhou para gerar uma criminalização do Supremo, do STJ e do Congresso Nacional para que eles pudessem assumir o poder. Eu acho até que o link dos movimentos nacional populistas e internacionais começaram pela Lava Jato. É opinião minha, não tem nenhuma prova, estou apenas fazendo uma análise daquilo que eu acredito. Começa por ali todo o movimento, todo esse link para se criar um partido político. Só que o candidato deles, certamente era o Moro, não teve coragem de sair naquele momento. E acabou ajudando na eleição do Bolsonaro e depois sendo ministro dele, né? Que eu acho que para a carreira dele foi muito ruim. Que ele era um cara muito mais respeitado do que ele é hoje. Ele não pode ser juiz de uma causa e depois trabalhar com quem ele beneficiou, porque, em tese, o benefício dele não era pessoal, era um respeito à lei brasileira, da qual, em tese, o Lula estava cometendo algum ilícito na decisão dele. Então, acho que a Lava Jato ela construiu um caminho, você vê nas conversas da Intercept, que eles pensaram, inclusive, em ter um senador por estado, né? E não sei se fariam em todos os estados, mas em alguns fariam bastante. Na eleição de 18, eu acho que o Bolsonaro foi subproduto deles, né? E acabou o Moro, porque o senhor vê viabilidade do Moro em 2022? Quê? O senhor vê alguma viabilidade eleitoral para o Moro ser eleito presidente da República em 2022? Eu acho que o Moro é um candidato forte.
Eu acho que é um candidato forte, mas acho que o Moro é um candidato bom para a gente. Eu acho que ele tira mais votos do bolsonarismo do que tira da centro-direita ou da centro-esquerda. Tira alguma coisa nossa, claro, do nosso campo, mas eu acho que ele vai ter uma disputa maior com o bolsonarismo. O Bolsonaro foi muito competente na narrativa, como está sendo agora, contra o presidente da Petrobras. Se você olhar nos grupos bolsonaristas, nas redes sociais, você vai ver que a narrativa para destruir o atual presidente da Petrobras, estão inventando até que o Zé Dirceu ainda tem nomeado na Petrobras. Não, quando anunciamos a entrevista com o senhor, grupos bolsonaristas da internet repercutem muito a questão do Botafogo. Porque é o quê? Numa delação da Odebrecht, um delator disse que doou para o senhor e para o pai do senhor, César Maia, 1,4 milhão. Você já disse que essa delação é inventada, né? Que esse apelido do Botafogo é para o seu torcedor, é do Botafogo, uma coisa pública. Eu queria que o senhor respondesse a essa acusação, porque nas redes sociais a gente anunciou a entrevista, esses ataques eles começam e parecem muito articulados, porque fica parado, de repente vem uma enxurrada de ataques nesse sentido. A gente está vendo isso acontecer no Brasil e o processo é semelhante com o dos Estados Unidos. Eu acompanhei esse processo das fake news e dessa instrumentalização das redes sociais. Então, primeiro, eu queria que o senhor desse uma resposta sobre o mérito dessa acusação. O senhor já falou disso antes, mas acho importante, porque tem um internauta do UOL que está vendo essa entrevista, precisa ouvir o senhor, e que o senhor analisasse como é que é possível combater esse tipo de coisa, porque tem uma discussão sobre regulamentar rede social. A gente viu o Twitter, já tirou o Trump da conta dele, né? O Bolsonaro não tinha que perder a conta no Twitter, mas eu queria que primeiro o senhor falasse do Botafogo e respondesse se o Bolsonaro merece a ficar no Twitter. Aliás, o Botafogo jogou muito bem ontem. Se tivesse botado a garotada para jogar desde o início do campeonato, não tinha passado esse vexame, né? Tenente, uma parte da delação já foi arquivada em 2019. Eu sou muito confiante que a outra parte vai ser arquivada, porque não há nenhuma prova material no que eles fizeram, né? O que tem é uma doação de uma empresa do grupo Odebrecht, que eu nem sabia, como é que eu ia saber se era empresa que era usada para obra. Chegou uma doação no DEM e o DEM transferiu o recurso. É o que tem, uma doação oficial, que eles tentam, para criminalizar a política, transformar a doação oficial em caixa 3. Porque essa empresa foi usada para doar para político. Imagina, uma empresa liga para o Democrata e fala, vou doar um recurso, e doa para uma subsidiária, uma empresa vinculada. Como é que a gente vai saber se é empresa? Então, a doação está feita, todos os recursos que foram ditos de caixa 2, nunca foi provado nada, não vai ser porque não existiram, e uma parte da delação, a parte do Cláudio Mello, já está arquivada desde 2019, e eu não me incomodo com essas coisas, porque quem está na vida pública tem que ter obrigação de estar aqui respondendo à sociedade. Eu fiquei na presidência 4 anos e 7 meses, com muita exposição, com muita pressão, com muita investigação dessa gente, né? E nunca se encontrou nada contra mim, e nunca se viu a pauta da Câmara ser instrumento de negociação de troca com ninguém do setor privado. Os jabutis acabaram, qualquer tipo de interesse particular do setor privado, não interesse do setor econômico como um todo. Nunca mais você ouviu falar desse tipo de prática na presidência da Câmara enquanto eu presidi a Câmara. Então, todo mundo sabe da minha história aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, e eu não tenho dúvida, né? E confio na Justiça mesmo, e confio no doutor Ares, na sua equipe, no Judiciário, e tenho certeza que essa outra parte da delação da Odebrecht vai para o mesmo caminho, né? E eu não tenho nenhum problema, acho que todos nós temos a obrigação de responder à sociedade. É claro que eles ficam querendo, junto com o pessoal da Lava Jato, criminalizar a política para enfraquecer as nossas posições, porque enfraquecendo as nossas posições, em tese, fortalece o bolsonarismo, né? A força do bolsonarismo dentro do parlamento. Mas nada disso, todos os constrangimentos que passei na porta do meu apartamento no Rio, com manifestações, com bonecos, com gritos, me xingando de tudo, em nenhum momento eu recuei e deixei de pautar aquilo que interessava a sociedade. Não pautei o projeto de armas do Bolsonaro, não pautei o projeto de regulamentação de mineração em terra indígena, não pautei homeschooling, não pautei nada que eles queriam por esse tipo de pressão que eles fazem até hoje, que você está vendo hoje aí nas redes do UOL, como eles fazem e fazem pior. Fizeram com a minha filha mais velha, ameaçando a minha filha mais velha no Rio, coitado, que não tem nada a ver com isso. Não, é um jogo muito baixo. Eu testemunhei isso nos Estados Unidos e a gente viu que as redes sociais lá tomaram medidas, né,
contra o Trump. Ele estimulou uma invasão ao Capitólio em 6 de janeiro. Né? Se não houver uma medida semelhante aqui, a gente não corre esse risco para 2022, não é preciso haver, por exemplo, tirar o Bolsonaro do Twitter, ou ter Você não lembra? Não, isso eu não sei, isso não entra. Você não lembra que invadiram em 2016 a Câmara e tinha um doido lá que dizia: estou esperando a chegada do general tal, que era o general que estava comandando o golpe. Pois é. Então, não todos, claro, não estou dizendo que todos que apoiam o Bolsonaro têm esse nível de loucura, mas tem um grupo que apoia ele que vive nesse mundo, né, são os lunáticos que vivem nesse mundo e acreditam que vão construir um novo sistema, né, um novo Estado. Mas a regulamentação... Agora, eu acho... Tem alguma regulamentação? Eu acho que a decisão da Câmara de ratificar a decisão do ministro Alexandre do plenário do Supremo é um sinal. Uma decisão dura no limite da lei, né, nos limites da possibilidade que o ministro Alexandre tinha, mas foi uma decisão que estava chegando num ponto que não dava mais para aceitar esse tipo de ataque à democracia, brincando com o AI-5, brincando com o fechamento das instituições, da forma como homens públicos tratam. Não é um cidadão comum, né? Uma pessoa que tem mandato, jurou a Constituição, tem responsabilidades. Né? Aliás, estamos acabando aqui o tempo, estou preocupado com o tempo, desculpe interromper o senhor, porque a Larissa falou que você está com a agenda apertada aí, e eu não posso deixar de falar de Petrobras com o senhor. As ações caíram ontem 20%. Né? Eu acho que uma política de reajuste de combustíveis que repassa aumentos muito elevados, ela pode promover uma distorção na economia que talvez possa haver uma discussão a respeito dessa política de reajustes. E acho que a forma como o Bolsonaro faz as coisas é completamente incompetente e destrambelhada. Mas eu queria a avaliação do senhor sobre esse episódio. É legítimo discutir essa política de reajustes ou ela tem que estar correta? É legítimo o Bolsonaro trocar o presidente da Petrobras? Olha, o problema é o que está por detrás da decisão do Bolsonaro. O que está por detrás da decisão do Bolsonaro é a pressão de um setor que apoiou o Bolsonaro, que são os caminhoneiros. Eu pergunto para você, qual é o problema dos caminhoneiros? O problema dos caminhoneiros é apenas o preço do combustível ou é um mercado com super oferta de caminhões? Eu estava analisando esse dado de ontem para hoje. O mercado de caminhões, com aquela política da Dilma, cresceu de 14% para hoje 34%, a oferta de caminhões. E o mercado, na média, caiu, né, o espaço, né, para frete caiu 2%. Então, você tem uma super oferta de caminhoneiro que não é o preço do diesel que vai resolver. Né? É o crescimento da economia que vai gerar as condições para que essa pressão dos caminhoneiros, que vem desde 2018, porque desde lá, com a mudança do preço do petróleo, né, dos derivados do petróleo, começou a gerar um problema somado à redução do valor do frete. Então, tudo isso precisa ser resolvido, não interferindo na Petrobras, mas entendendo como você faz com que essa atividade econômica volte a ter demanda para os seus produtos. Mesmo com todo o boom do setor de alimentos, você não conseguiu atender a oferta do frete de caminhoneiros. Então, o problema não está na intervenção. Eu tenho uma preocupação muito maior, Kennedy, do que discutir diesel, gasolina, né, que subiram muito mesmo. Agora, você tem câmbio e preço internacional do petróleo. É uma empresa de economia mista de capital aberto. Ela precisa trabalhar com regras de governança diferente. Agora, eu tenho mais preocupação, e não acho que a redução dos impostos, do imposto vai resolver isso, que é a questão do preço do botijão de gás. Essa preocupação eu tenho desde o governo do presidente Michel Temer. Nós não conseguimos construir nenhuma solução. O preço médio está aí em 74, 75, 80, vai até R$ 95 o preço do botijão. A gente viu desde o governo Michel que já vinha um crescimento grande do número de brasileiros deixando de usar botijão de gás, tendo que usar, voltando a cozinhar com lenha. Então, eu acho que o governo deveria aproveitar essa discussão sobre política social e introduzir a discussão sobre o preço do botijão de gás, não reduzindo impostos. Isso não vai resolver nada. O imposto sobre o consumo, você não deve utilizá-lo
como política regulatória. Não existe isso está errado. Então, o que a gente deveria discutir na Petrobras, né, é exatamente se essa política está certa ou está errada. Eu acho que a política atual é uma política correta, já que você tem uma empresa que, na verdade, remunera o capital dos brasileiros. Na hora que você tem uma desvalorização do valor da ação, quando você começa com essa insegurança, gerar a necessidade de financiar os projetos com taxas de juros maiores, você tem um resultado pior da Petrobras. Quem é que paga a conta? São os acionistas minoritários, mas são os acionistas majoritários. Os acionistas majoritários é toda a sociedade brasileira, não é o presidente da República. Então, isso é uma empresa de capital aberto que precisa ser tratada dessa forma e precisa ter uma boa governança. E acho que da forma como o presidente fez para tentar justificar para os caminhoneiros essa questão, eu acho que é um erro que parte de uma premissa errada. O problema dos caminhoneiros não está no preço do combustível, está numa economia que não cresce, uma economia que cada ano está gerando mais desigualdade nos últimos anos, uma economia que voltou a ter gente vivendo com falta de comida, com fome. Isso tinha acabado nos governos anteriores, até o final do Michel não foi necessário, ali na virada de 18, 19 começou. Então, a questão do Bolsonaro é uma intervenção para justificar uma base eleitoral que não será resolvida com essa intervenção. Até porque, se a economia continuar do jeito que está, a oferta vai continuar grande de frete e a procura por frete vai continuar pequena. E esse é o grande problema do valor do frete e das preocupações dos caminhoneiros. Deputado, chegamos aqui no finalzinho, antes do Pinga Fogo, eu queria perguntar, o senhor é um político importante do Rio de Janeiro.